E finalmente as eleições estão chegando. Passaram-se 4 anos, pandemia, problemas com o meio ambiente, riscos de golpe constantes, e agora nós estamos de novo numa encruzilhada. As pessoas, elas politizaram, e, como deve ser, mas polarizaram uma eleição onde, claro que essa polarização não existe, uma vez que no nosso país nós não conseguimos nem definir o que é direita, o que é esquerda, quanto mais por que polarizar. O problema que está em jogo agora, que na minha opinião é o mais importante que se discutir, é o rumo que esse país vai tomar. Porque até agora o que nós estamos vendo é a escalada da violência e do discurso de ódio. Liberação de armas, a indiferença, com 700 mil mortes na pandemia. E isso não pode ficar impune. Isso não pode, de forma alguma pode ficar impune. Eu acho que para elegermos um representante de Estado, ele deve pensar primeiro na democracia, no bem de todos, para depois pensar nas pautas que defende. Ele não está lá representando só suas pautas, ele também está representando uma parte da população que não o escolheu. Porque nós não podemos simplesmente sair do país e esperar que passe 4 anos para depois voltar, porque ele vai governar só para os seus. Então, nesse momento, é preciso refletir qual país nós queremos. Falar de meio ambiente é muito importante. Olha as catástrofes naturais que estão acontecendo, já demonstrando tudo o que estamos fazendo com a natureza. Em alguns lugares secas, outros lugares muita chuva. Os ritmos de água, eles estão sendo alterados, principalmente pelos grandes desmatamentos acontecendo na Amazônia, por conta de mineradoras, por conta de grileiros, por conta de invasões a terras indígenas, que elas são locais onde podem ser preservadas grandes áreas da floresta amazônica, não só lá como em outros ecossistemas do país também. Então é necessário que nós reflitamos muito e muito bem para essas eleições. Eu sou professor da escola pública aqui do estado de São Paulo, também sofro muito com os projetos do PSDB para o governo. Já perdi redução de salário nesse ano, embora a promessa tenha sido outra. O nosso plano de carreira, ele não contempla nossos anseios. Corremos risco, inclusive, de perder o IANSP, que é o que nos mantém sempre decididos a ficar como professores do Estado, porque em outras redes nós nem plano de saúde temos adequadamente. E nós vemos tudo isso se pulverizar nesse período que abrangeu esses últimos 4 anos. A pandemia foi um fator decisivo, mas também aproveitaram da pandemia para tirar direito dos trabalhadores, para poder abrir a exploração para o meio ambiente em todo o país. Todas as áreas em que existem ecossistemas preservados correm risco de desaparecer, sem falar na escalada da violência. Sem falar na escalada da violência e, ao mesmo tempo em que se escala a violência, se tripudia em cima daquele que sofre da violência, transformando tudo isso em discussão secundária. Muito preocupante que nessas eleições estejam sendo discutidos valores que são subjetivos. Quando se fala de família, que tipo de família nós defendemos? Porque o nosso país é um país muito eclético. Quando se fala de religião, que religião que nós defendemos? Porque é um país que tem muitas formas de religiões, muitas religiosidades e até não religiosidade. Então, a quem nós estamos contemplando? O que é falar de democracia? Democracia para um pequeno grupo ou é de tentar conciliar os interesses de todos os grupos? Quando nós falamos de desenvolvimento, que tipo de desenvolvimento nós queremos? O mesmo dos anos 60, onde nós poluíamos e desmatávamos sem perceber que fazemos parte do meio? Que tipo de segurança nós queremos? Aquela em que a polícia, que é paga para nos defender e para traçar seus planos de segurança pública, aliado ao trabalho e educação? Ou aquele em que o cidadão tem direito a ter uma arma e fazer justiça com as próprias mãos, e essa justiça geralmente é feita só num bar quando há uma discussão, ou numa casa de show noturno?
quando tem algum conflito, ou quando nós estamos no carro e alguém nos fecha e num instante de raiva você puxa essa arma, porque esse é o momento em que é exercido o seu poder de ter uma arma. Porque em casa, geralmente, o elemento surpresa é você quem acaba sendo pego sem nenhum tipo de resposta. Então, tudo que está sendo discutido agora e esses valores, eles precisam ser questionados não de um ponto de vista ideológico, mas se pararmos para analisar de tudo que já foi produzido, de todos os ensaios, de todos os grandes pensadores, esses caminhos que estão sendo pregados hoje e que dizem ser polarizados, na verdade é o caminho da violência, é o caminho da barbárie. E nós não queremos isso. Nós já tivemos a escalada da violência em governos autoritários e nós temos exemplo disso quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E nós acho que estamos num momento da história que podemos pensar além. E nós temos que entender que falar de bem-estar social não é falar de comunismo. Aliás, a teoria do bem-estar social nem foi cunhada pelo comunismo. Ele vem da iniciativa do próprio capitalismo de fazer frente ao comunismo que crescia na Europa e no mundo. Então, até para isso, faltam elementos para nós fazermos uma avaliação do que está acontecendo hoje na política. O dia 2 precisa de muita reflexão. O dia 2 precisa de muita consciência. Porque nós precisamos de cidadania e de progresso. Não de voltar no tempo em que não existe, que as vacinas eram até questionadas, onde a ciência era questionada. Nós erradicamos o sarampo do país, a paralisia infantil, e essas doenças estão voltando. Esse ano só 30% dos pais vacinaram suas crianças em relação à paralisia infantil. E é só gotinhas. O que é que leva as pessoas a duvidar da ciência em função de um discurso ou de um meme que se ouve no Facebook ou no WhatsApp? O que era para nos libertar, que é a tecnologia, está nos escravizando. Gente, por favor, meditem, pense. Essas eleições precisam muito de consciência no voto. Nós não podemos ficar mais presos ao passado. A um passado que nega a ciência, que nega os avanços que nós temos em relação à democracia e à sociedade. As pessoas precisam ser incluídas e não excluídas do nosso meio social. Um abraço a todos.